Olá, tudo bem? O texto que eu queria meditar com vocês hoje encontra em Efésios, capítulo 6, versículo 15, que diz assim: E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Então nós estamos fazendo uma série de vídeos aqui no canal, acho que você já deve ter assistido. Nós fizemos uma introdução à armadura, falamos sobre o cinto da verdade, a couraça da justiça, e agora estamos falando sobre calçar os pés com a prontidão do evangelho da paz. Na armadura dos romanos, quando eles usavam ou eles calçavam as suas sandálias, elas eram extremamente grossas, com umas travas embaixo para eles conseguirem percorrer longas distâncias, assim como uma chuteira de futebol. Eles tinham um monte de trava embaixo das suas, para que eles pudessem permanecer firmes. Então eles fincavam as travas no chão para que conseguissem caminhar por mais longa distância e conseguissem permanecer cada vez firmes aonde eles estavam pisando. Então quando Paulo, no capítulo 6, versículo 15, ele fala sobre nós calçarmos essas sandálias, esse sapato, na preparação do evangelho, ele está falando de uma obrigação que nós temos. E a armadura que Deus nos disponibiliza não é apenas para nos defender do diabo, não é apenas para que nós ficamos em ponto de defesa, literalmente, não, mas é para que nós possamos avançar, para que nós possamos conquistar espaço, para que nós possamos ir cada vez mais em busca das almas, porque uma das prioridades do Espírito Santo para a igreja é a evangelização. Jesus disse que o Espírito veio para convencer do pecado, do juízo e da justiça. Então, um dos pontos importantes que nós precisamos entender, que todo cristão, todo aquele que veste a armadura de Deus, está pronto para evangelizar o mundo, está pronto para ganhar almas para Deus. Paulo escreve em Romanos 10:15, e como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho da paz, dos que trazem boas notícias de coisas novas. Ele está fazendo uma referência a Isaías 52:7, que diz: como são lindos sobre os montes, são os pés daqueles que traz boas novas, que anuncia a paz, que traz boas novas do bem, que anunciam salvação, que diz a Sião, teu Deus reina. Então, dizendo quão lindos são os pés daqueles que vão em busca das almas, daqueles que se disponibilizam em ir em busca das almas. E este mesmo Paulo escreve que em 1 Coríntios 9:16, porque embora eu anuncie o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois essa necessidade é colocada sobre mim. Sim, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Paulo está dizendo, foi colocada sobre mim essa necessidade de pregar o evangelho, e ai de mim se eu não for. Lembra que nós falamos nos vídeos anteriores que a armadura não é sobre a nossa força, sobre o que nós podemos fazer, e sim sobre Deus. A armadura é Deus nos capacitando para fazer algo para Ele e por Ele. Tudo que vem dele, passa por Ele e vai voltar para Ele. A armadura veio dele, ela passa por Ele e ela vai levar a Ele. Ou seja, não é nada de sobrenatural que nós façamos, e sim o que Deus faz. E a expansão do reino através da evangelização é uma obrigação de todo verdadeiro cristão. Todo verdadeiro cristão se preocupa com almas, se preocupa com a expansão do reino, se preocupa em agregar ainda mais e conquistar mais e mais almas para o reino de Deus. O verdadeiro cristão se preocupa com almas. O verdadeiro cristão está calçado com a preparação do evangelho da paz, está calçado com a prontidão, ele está pronto para pregar o evangelho. John Wesley dizia que o cristão verdadeiro tem que estar pronto para morrer e para pregar o evangelho. 2 Coríntios 5:18, Paulo escreve, e todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Paulo está dizendo, todos nós que fomos reconciliados com Deus, que voltamos a ter paz com Deus, que fomos justificados através do sacrifício de Jesus, recebemos o ministério da reconciliação. O que Deus começou em nós, Ele quer que nós passamos para frente. Ele quer que, da mesma maneira que Ele alcançou a nossa vida, através de alguém que nos pregou o evangelho, Ele quer que nós preguemos o evangelho para outras pessoas, para que outras pessoas também sejam alcançadas. Então vista toda a armadura de Deus, calce as sandálias da preparação do evangelho e continue falando sobre Jesus, que mais e mais pessoas precisam ser salvas através do sacrifício de Jesus. E Deus quer usar você para evangelizar este mundo.